Senhor Deus, depois de termos exaltado Ele com cânticos, com orações, com leituras, vamos agora à exposição das Escrituras a partir de Efésios capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou mencionando que hoje à tarde, enquanto eu revisava o sermão de hoje à noite, fiquei pensando como Deus, o Espírito Santo de Deus tem essa habilidade de interconectar todas as coisas. Eu não tinha feito ainda algumas conexões, pelo menos no meu coração, diretas entre o sermão de hoje à noite e o sermão que foi pregado hoje pela manhã. Aí hoje à tarde, quando eu estava revisando o sermão, eu falei, olha, não tinha notado. Deus vai edificando a gente com toda a palavra, todo o desígnio de Deus, tudo que a gente aprende aqui na escola dominical, as conversas que temos ao longo do dia do Senhor, ao redor da mesa, todas elas proporcionam edificação em Cristo. E eu gostaria de que nesse momento você pudesse prestar bastante atenção na leitura desses versículos 1 a 6 de Efésios 3, palavra bendita do Espírito que diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor bendito, muito obrigado. A Tua palavra é tão boa, Senhor, um alimento tão precioso para nós. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de aprender sobre o texto do encontro de Moisés com o povo por ocasião daquele grande pecado do bezerro de ouro e como Deus agiu ali para mediar a reconciliação de si mesmo com aquela nação de pecadores, as quais Ele prometeu transformar e o fez de fato. E nós agora à noite, lendo este texto, também nos lembramos das eternas promessas de Deus que vão atravessando os tempos. Fala a nós nessa noite pela Tua palavra, Senhor, no mediador Cristo Jesus, nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei. Todo culto acontece pela mediação dele e o Espírito Santo nos capacita a termos comunhão com Deus e uns com os outros. E a palavra é articuladora de todas essas coisas. Então, que as Tuas benditas promessas agora fortaleçam a nossa fé e nos animem em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tive a oportunidade essa semana de completar aí um pequeno ciclo de viagens. Eu passei por Manaus agora essa semana, e eu confesso, meus irmãos, eu tenho um ladinho missionário meu ali. Se eu não fosse pastor de igreja local, eu acho que Deus me puxava para alguma tribo indígena, alguma coisa assim. Eu digo isso não porque eu tenho inclinações naturais, mas é porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar em contato com esses missionários, como por exemplo ali essa semana, o pessoal da Missão Amanagé, estive pregando ali também ao presbitério, um dos presbitérios de Manaus, no encontro da fé reformada, e em contato com muitos missionários, pastores, plantadores de igreja naquela extensão do Amazonas. Eu não sei se você sabe o quão grande o Amazonas é. O Amazonas é imenso. E alguns dos nossos missionários, eles têm pregado o evangelho tanto do lado de cada fronteira, o lado de cá brasileiro, mas do lado de lá também, atravessando para a fronteira colombiana, descendo para outros lugares, na Bolívia, no Peru. E, meus irmãos, essa obra entre indígenas é imensa, imensa, imensa. E eu e você sempre precisamos lembrar de orar para que o Senhor levante trabalhadores, obreiros. Há uma carência muito grande. E conversando com um dos missionários essa semana, uma das missionárias, ela contou um pouco sobre alguns dos desafios, falando sobre, principalmente, o desafio de algumas etnias indígenas de entenderem a sua identidade como parte do povo de Deus. Muitas vezes os indígenas recebem o evangelho, têm a oportunidade de começar a ter o seu coração, sua mente aberta para as boas novas de salvação, a libertação do pecado, dos falsos deuses, mas muitos deles ainda têm dificuldade de se ver parte de um povo que vai além da etnia deles. E isso acontece porque eles tendem a enxergar esse negócio de igreja de uma maneira
muito cultural ainda. É difícil para eles. Aconteceu um congresso entre os indígenas em 2015 chamado Complay, e até hoje existe o Complay. O objetivo do Complay é pegar todas as lideranças indígenas e ajudá-las a terem uma fé robusta, bíblica, uma boa doutrina diante dos ataques das heresias que assolam muitas vezes os indígenas. Mas até hoje eles ainda enxergam o Complay como o Complay, não como parte de uma igreja que vai além das suas limitações étnicas, das suas circunferências territoriais. E essa missionária estava compartilhando essa história com a gente e ela falou: veja, pastor, eu creio que parte desse problema, a culpa é nossa, não deles. A culpa é nossa porque muitas vezes quando nós vamos plantar igrejas entre os indígenas, nós usamos palavras como: temos que plantar uma igreja indígena. Meus irmãos, de que maneira uma igreja indígena é diferente de qualquer outra igreja? Será que uma igreja indígena não é tão igreja quanto as outras igrejas? E, meus irmãos, nós temos uma triste estatística do nosso lado, do lado da IPB. Nós temos hoje toda uma agência presbiteriana de missões transculturais, com missionários que atuam na transculturalidade, na missionalidade transcultural, tanto dentro quanto fora do Brasil e em outros países. Mas você sabia que até hoje a igreja presbiteriana do Brasil só conseguiu plantar uma igreja presbiteriana que carrega placa presbiteriana entre os indígenas? Você sabia disso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes os nossos missionários presbiterianos, quando chegam nesses contextos, eles não plantam igrejas presbiterianas, eles plantam alguma igreja que seja moldada apenas culturalmente, mas não uma que carregue uma identidade bíblica que vá além das questões culturais. E veja, aqui eu não estou falando de placa de IPB, eu estou falando de identidade presbiteriana bíblica, reformada, aquela que afirmamos nas Escrituras Sagradas. Há de alguma maneira um receio de imposições culturais sobre os indígenas e a coisa fica meio genérica, fica meio amorfa e eles ficam um tanto suscetíveis a todo tipo de influência, porque para tantos quantos missionários evangélicos protestantes entram nesses lugares, também entram adventistas, mormons, testemunhas de Jeová e por aí vai. Meus irmãos, hoje existe ainda ao redor do mundo uma grande confusão para se entender a identidade multicultural da igreja, não como várias igrejas, mas como uma igreja, uma verdadeira igreja, debaixo de um só Senhor, debaixo de um só batismo, um só Espírito, um só Deus que está em todos, trabalha por meio de todos, habita em todos e age por meio de todos. Vocês percebem, meus irmãos, que esse desafio moderno, ele não vem de agora. O apóstolo Paulo escreve para essa igreja em Éfeso, uma igreja que recebeu a pregação do Evangelho num contexto difícil. E ela se converteu de fato, e Paulo está ensinando a identidade dessa igreja como uma identidade que nasce em Deus, o Deus triuno, que antes da fundação do mundo decretou nos seus eternos decretos a salvação daqueles pecadores em Éfeso. Paulo gasta muito tempo no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrando para eles a graça de Deus para com eles. Essa graça que foi capaz de pegar pecadores mortos em seus delitos e pecados, andando segundo o príncipe da potestade desse mundo, segundo os seus prazeres, segundo Satanás, mas Deus, sendo rico em misericórdia, salvou aquela igreja em Éfeso e começou a trazer aquela igreja para dentro, ou na verdade começou a trazer aqueles gentios para dentro desse projeto maior chamado Igreja de Cristo Jesus, o qual nós vimos no último sermão em Éfeso, que os santos apóstolos e profetas lançaram o fundamento dessa igreja, que é Cristo, o cabeça dessa igreja, o povo dele, o corpo dele. Mas, meus irmãos, isso ainda era muito difícil para essa igreja entender. Então, Paulo, nesses versículos 1 a 6, e nós quebramos de propósito esse capítulo, ele faz uma pequena digressão para mostrar como, na verdade, a história dele mesmo, como apóstolo Paulo, está entrelaçada com essa missão que Deus confiou a ele. Ele começa a dizer aqui, veja quando ele diz no versículo 1, por esta causa, qual causa? Essa causa de uma igreja de gentios e judeus, cuja parede da inimizade foi derrubada. Por esta causa, por causa dessa igreja fundada em Cristo, eu mesmo, Paulo, ele fala aí, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. A própria missão do apóstolo Paulo foi uma missão alcançada por essa missão de Deus, essa missio Dei, é um termo que a gente usa na missiologia para descrever de que, antes mesmo da gente falar da nossa missão missionária, Deus é o maior missionário de todos os tempos. Ele está em missão.
Deus está em missão, Ele mesmo alcançando os gentios para a glória dEle, do qual Paulo fazia parte. Paulo volta na história dele e fala, veja, olha o que aconteceu comigo. Eu fui alcançado por esse Deus. No caminho para Damasco, eu fui derrubado por Deus e tive um encontro pessoal com Jesus. E passei a conhecer aquele que se revelou a mim. Guarda essa palavra revelação, tá? Guarda aí agora. Já a gente vai falar dela. E não somente Deus se revelou a mim e me salvou da minha iniquidade, mas Deus me comissionou. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. É um dos termos que Paulo usa intercambiavelmente com a própria ideia de apóstolo. O apostolado dele era um apostolado de prisão. Antes esse que aprisionava outros, achando que estava servindo a Deus, agora ele partilhava da prisão com o povo de Deus. Ele era de fato prisioneiro. Nesse momento, provavelmente, ele estava na sua prisão domiciliar lá em Roma. Você encontra essa informação ali em Atos capítulo 28, versículo 16, 20, tá? Paulo foi concedido a ele, por ser cidadão romano, o direito de ter uma casa, uma prisão domiciliar, da qual ele não podia se afastar, mas ali ele estava preso. Preso por causa do quê? Dessa missão, dessa proclamação. Ele arrumou briga com todo mundo. Por amor de Cristo e pelo poder de Cristo, ele foi aprisionado na própria cidade onde ele era cidadão. Mas ele entendia que isso era um privilégio para ele. Veja, ele quer que essa igreja comece a entender de que valia a pena essa causa. Olha o versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele vira para essa igreja e fala, olha, se é que vocês ouviram, eu não sei se todos vocês aí na igreja de Éfeso me conhecem, provavelmente alguns não conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente, nem tinham ouvido falar a respeito dele. Então ele está se apresentando e falar, eu sou Paulo, se é que vocês já ouviram que na verdade me foi dispensada, essa dispensação, essa administração, me foi confiado um ministério a vocês, mas esse é um ministério da graça de Deus. Viu aí a palavra? Dispensação da graça. A graça não é somente para salvar, mas a graça também é para padecer em favor do nome de Cristo por vocês. Esse serviço, esse trabalho, essa missão, isso é uma graça de Deus. Eu estava na desgraça lá perseguindo vocês, agora eu estou na graça, amando vocês, pregando a vocês. E meus irmãos, isso já de imediato me lembra como é importante nós vermos o nosso senso de participação na missão de Deus como uma graça, como uma bênção. Conversando com um desses missionários, um dos missionários lá vira assim, pastor, eu já ouvi sobre a igreja de vocês, lá em Brasília. Eu falei, vixe, foi coisa boa, meu irmão? Se não foi, desculpa, eu já vou pedir desculpa agora. Ele falou, eu fiquei sabendo que a igreja de vocês, quando vocês começaram há 8 anos atrás, ele sabia o tempo de duração de vida da igreja. Eu falei, uau. Ele falou assim, eu fiquei sabendo que logo no primeiro ano vocês fizeram conferência missionária na igreja de vocês. Eu falei, foi mesmo. A gente falou com a igreja que a gente queria ser uma igreja missionária desde o princípio. E ele me disse que sabia disso porque ele já era de uma igreja que há 50 anos era uma igreja presbiteriana e não tinha nenhum único missionário na igreja. E aí eu comecei a perguntar para ele, falei, por que você acha que é isso? Ele falou assim, porque o pessoal acha que missões não é com eles. Ele acha que você delega alguém é um missionário, e esse negócio não tem nada a ver com a igreja local, como muitos ainda pensam. Muitos pensam que esse assunto de missão e igreja local são duas coisas distintas. Já que a igreja não cumpre a missão, então vamos criar uma agência missionária, e essa agência missionária, a gente delega a ela os poderes para-eclesiásticos de pregar em nosso lugar, já que a gente não está fazendo, de evangelizar em nosso lugar, já que a gente não está evangelizando. E meus irmãos, a gente esquece que a grande comissão de Jesus foi uma graça para a igreja. Você sabe lá a grande comissão de Mateus 28? Lembra? Toda autoridade me foi dada, portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar que eu vos tenho todas as coisas que vos tenho ordenado. Para quem que Jesus deu aquela missão? Foi só para os 12 apóstolos? Não. Os 12 apóstolos eram representantes, 12 representantes dessa igreja do Novo Testamento que se forma. Assim como na Antiga Aliança você tinha 12 cabeças que representavam a totalidade do povo de Deus, esses 12 apóstolos agora são representantes da Nova Aliança de quem? Da igreja. E é isso que eles iam fazer no livro de Atos: plantar igrejas, pregar o evangelho, avançar o reino,
A missão é da igreja, e isso é uma graça, é uma bênção. E enquanto muitas pessoas não entenderem isso, não vai fazer mesmo conferência missionária. Vai achar que é uma coisa assim sem importância. Meus irmãos, só para deixar claro, tá? Eu conheci o reverendo Ademir Cowboy lá, o famoso cowboy de Jesus, você já deve ter ouvido histórias lá. Ele é o diretor da missão a Managé. Ele tem a minha idade, meus irmãos, só que ele é 3 vezes mais psicopata que eu, tá? Ele ama Jesus demais. E ele faz muita loucura por Jesus. E ele estava contando um pouquinho do testemunho das igrejas que têm feito viagens missionárias para conhecer o trabalho que eles têm feito em São Gabriel da Cachoeira, entre os ribeirinhos, subindo o barco, comendo umas coisas esquisitas, dormindo em lugares esquisitos, ouvindo barulhos esquisitos na selva. Ele falou, por exemplo, de um grupo de jovens da igreja presbiteriana Alphaville, a IP Alfa, que levou um grupo de adolescentes da UPA para ir lá passar um tempo com eles no trabalho da igreja de São Gabriel da Cachoeira. Ele achou que eles iam receber um grupo de mais ou menos 5, 10 adolescentes. Ele vai para o aeroporto, tem 56 adolescentes lá. E ele falou, e agora? Não cabe no meu carro. E essas malas, o que a gente faz? E aquelas bagunças, mas aqueles adolescentes desejosos de se envolver e de conhecer a obra, passaram ali 15 dias, passaram toda sorte de aperto que você imaginar. E ao término dos 15 dias ele estava preocupado, eu falei, pronto, estraguei esses adolescentes, nunca mais eles vão querer voltar aqui. Mas essa não foi bem a história, porque no último dia eles fizeram igual a igreja da Macedônia, eles fizeram uma comissão da diretoria da UPA, foram ao cowboy e falaram assim, e imploraram com rogos em lágrimas para que eles pudessem participar da plantação de igrejas pelos próximos 10 anos como missão da UPA da igreja deles. Ali, voltarem todos os anos, pelos próximos 10 anos, para conseguirem trabalhar em prol da plantação de uma igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a gente entra em contato com a missão de Deus, essa missão nos molda, ela nos empolga, e a gente percebe que nós fomos chamados por Deus para adorá-lo tanto no âmbito da igreja local, quanto para avançar a pregação do Evangelho. Isso é bênção, isso é graça, isso é bom, é uma alegria até sofrer por Jesus. Paulo entendia isso. E agora então Paulo passa a mostrar para eles que não somente a história dele está entrelaçada com tudo isso, mas que todas essas coisas na verdade foram planejadas e reveladas por Deus. Segundo ponto, revelação. O primeiro é um ponto de missão, o segundo é um ponto de revelação. Veja comigo, versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vai passar a dizer, meus irmãos, que todo esse movimento de forjar uma igreja de judeus e gentios, que na cabeça deles ainda era uma coisa muito difícil de entender e de aceitar. Para os judeus também era muito difícil aceitar que esses gentios que antes adoravam lá no pátio dos gentios, não aqui no pátio dos judeus, lá no pátio dos gentios, era muito difícil entender que agora havia uma incorporação destes ao culto a Deus. Afinal de contas, eles eram bárbaros, pagãos, talvez vistos como crentes de segunda categoria. Mas Paulo passa a dizer, não, veja bem, na verdade, tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que está sendo pregado a vocês, foi, antes de mais nada, revelado a nós como um mistério de Deus, que outrora estava oculto. Então vamos dividir essas partes aí. Primeiro, revelação. Meus irmãos, nós precisamos entender que, por essência, a religião cristã é uma religião revelada. O que significa dizer isso? Significa que tudo que nós temos na fé cristã não foi um desenvolvimento de doutrina feito por nós. Não fomos nós que inventamos essa religião, não fomos nós que descobrimos uma maneira de chegar até Deus, não. Foi Ele que, por misericórdia, se revelou a pecadores. Se não fosse assim, nós estaríamos ainda encerrados debaixo da obscuridade, da ignorância do nosso pensamento. Mas Deus quis se revelar a nós. Deus, Ele pregou até nós. E Ele tem feito isso, Ele se revela. Por exemplo, dentro da teologia da aliança, quando você pega, por exemplo, ali Noé. O que Noé foi? O que a Bíblia diz que Noé foi? Ele foi um pregador de justiça. Deus revelou a verdade a ele, sobre o que ele faria à humanidade, e Noé pregou isso às pessoas. Quando a gente olha para toda a linhagem dos profetas, ou para Moisés, como falamos hoje pela manhã, profetas não falavam em nome de si mesmos. Eles sempre usavam aquele oráculo profético, assim diz
o Senhor, para que ficasse bem claro que eles não estavam falando em nome deles mesmos, e que aquelas palavras que seriam ditas eram palavras de Deus, reveladas por Deus, usando sim homens ordinários nas suas histórias ordinárias, mas alcançando esses homens e dando a conhecer a eles os mistérios de Deus, coisas que outrora estavam ocultas, mas agora foram reveladas. E meus irmãos, quando a gente fala aqui de revelação, de mistério, quando você pensa na palavra mistério, o que vem à cabeça? Porque mistério, a gente usa essa palavra um pouco com uma ideia de suspense, né? Eu não sei alguma coisa, mas eu tenho curiosidade de saber aquela coisa, e eu tenho esse desejo dentro de mim de entender essa coisa que eu ainda não entendo plenamente, e preciso então que o meu entendimento seja aberto, que eu encontre a fórmula, a chave interpretativa daquela coisa que eu não sabia antes. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que o mistério que estava oculto antes era esse mistério, como ele diz aí no versículo 5, quando ele diz claramente, no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse mistério foi dado a conhecer agora por meio dos santos apóstolos e profetas. A gente falou na outra semana que santos apóstolos e profetas aqui, a gente não deveria encarar essa categoria como duas categorias. Nesse caso aqui ele está falando que esses apóstolos são profetas de Deus nessa nova aliança, tá? A eles foi dado a conhecer esse mistério agora revelado. Aí você pensa assim, pastor, isso está estranho. Porque essa ideia de que haveria uma igreja de gentios já não era uma coisa que estava presente no Antigo Testamento? Meus irmãos, de fato, em alguma medida, sim. Isso que Paulo está falando aqui não quer dizer que no Antigo Testamento não havia já uma antecipação do Senhor sobre algo dessa nova igreja. Veja, quantos versículos bíblicos nós sabemos no Antigo Testamento que falam que um dia Deus aproximaria de si os gentios, né? Por exemplo, Isaías capítulo 9, ele diz que o Messias seria uma luz para os gentios, uma luz para as nações. Por exemplo, os salmos, como o Salmo 66, o Salmo 67, que diz que Israel deveria ser uma luz para que brilhasse diante dos gentios, para que os gentios também louvassem a Deus. Quantos textos, como por exemplo, eu gosto de Isaías 19, 25, e apenas menciono aqui, ele diz, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Está ali, engraçado, né? Todo mundo ali no mesmo pacote, né? Isaías 66, 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e veio para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Ou, por exemplo, eu gosto muito de Romanos 15, 8 a 12. Você pode abrir rapidinho, eu só quero ler para mostrar para você a quantidade de citações do Antigo Testamento que são feitas nesses 5 versículos, Romanos 15, 8 a 12. Olha que interessante quando Paulo diz, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Meus irmãos, haviam várias promessas em relação aos gentios que já estavam contidas lá no Antigo Testamento. Tudo isso aqui é citação do Antigo Testamento que aparece aqui em Romanos. Mas, meus irmãos, muitos deles ainda não tinham uma dimensão tão clara do escopo, do tamanho, do que é que Deus estava querendo fazer de fato. Ele estava querendo fazer uma igreja de gentios e judeus. Não duas igrejas, não dois povos, não um Israel étnico que é uma igreja, não um Israel gentílico que é outra igreja, mas uma única igreja. E meus irmãos, aqui permita-me eu fazer a minha pequena digressão. Se Paulo está fazendo a digressão dele,
Eu quero fazer a minha digressão para vocês aqui. Você lê isso aqui hoje, e talvez você fale assim, poxa, não é tão difícil de entender assim. Mas, meus irmãos, eu quero garantir para você que para uma audiência do primeiro século, o que Paulo estava revelando aqui era extremamente difícil de entender se você não tivesse os óculos da fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no primeiro século da igreja, e aqui vai lá uma pequena aulinha de história da igreja, tá? No primeiro século da história da igreja, além do cristianismo, haviam outras várias religiões, principalmente na região do Mediterrâneo e no Oriente Próximo, que eram chamadas de religiões de mistério. Você já ouviu essa expressão antes? Já? Isso soa familiar? Religiões de mistério? Essas religiões de mistério, meus irmãos, elas eram religiões que se concentravam em rituais secretos e experiências espirituais que prometiam aos seus iniciados, as pessoas que faziam parte dessas religiões, que eles seriam capazes de elevar o seu conhecimento, e essas pessoas seriam mais iluminadas do que outras. Por exemplo, um exemplo é o gnosticismo, que pregava uma ideia de que alguns são mais iluminados do que outros, à medida que eles se distanciam das coisas desse mundo e se tornam seres elevados, ascéticos. Meus irmãos, essas religiões de mistério, elas eram extremamente populares no mundo grego, na Ásia Menor, em Roma e também em Éfeso. Havia um verdadeiro mercado de influencers das religiões de mistério. Só para mencionar algumas, e algumas, elas eram muito populares. Uma delas eram chamadas de os mistérios de Eleusis, que basicamente ali na Grécia dizia que havia uma deusa chamada Deméter e sua filha Perséfone. E o mito que era contado ali envolvia o rapto de Perséfone por Hades e o retorno de Hades à terra, que simbolizava então os ciclos da natureza, ciclos de morte, de renascimento da natureza. E os rituais eleusinos, eles prometiam aos iniciados uma experiência espiritual transformadora, profunda e uma esperança de vida após a morte mais plena. Tinha uma outra também que era muito popular, vinda do Egito, que era chamada os mistérios de Ísis. Os mistérios de Ísis. O Império Romano amava os mistérios de Ísis. Cultos dedicados à deusa Ísis, conhecida ali no Egito por seu poder de cura, de proteção. E o mito de Ísis envolvia ali Ísis, Osíris, que envolvia uma história, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas envolve a morte e a ressurreição de Osíris. Olha aí, ouve essas coisas. E simbolizava renovação e imortalidade. E os rituais eram frequentemente, tinham ritos de iniciação parecidos com batismos, representações dramáticas das histórias dos deuses. Havia uma religião chamada os mistérios de Mitra, uma outra chamada o culto de Dionísio ou Baco, esse você já deve ter ouvido antes, que era também considerado uma religião de mistério, ligado ao deus do vinho, ao deus da fertilidade. Então, esse Dionísio, quando ele dizia qual era o culto que ele queria receber, incluía rituais estáticos que envolviam dança, música, muito consumo de bebida alcoólica, vinho, e eles se libertavam dos limites terrenos e se uniam com o divino. Era isso que Baco falava, a união com o divino por meio do êxtase e da experiência mística. Então essas cerimônias poderiam ter ali um caráter orgiástico, não vou explicar, você sabe o que é se você é adulto, e eram vistas como uma forma de transcendência e renovação. Tinha uma outra, eu não vou entrar aqui, os mistérios órficos relacionados ao Orfeu. Meus irmãos, tinham muitas. Soa familiar para você quando você ouve essas coisas com o mundo moderno? Meus irmãos, um dos missionários ali agora me contou que um dos indígenas que havia dito que havia se convertido, que estava na igreja, eles fizeram uma pequena investigação porque estavam suspeitando de algumas coisas na vida desse irmão indígena e descobriram que esse líder indígena havia se tornado líder de 17 religiões diferentes para poder receber recursos financeiros e assim, mercenariamente, ficar rico e trazer dinheiro para a etnia dele, enganando todo mundo que evangelizava ele de várias religiões, dizendo, agora eu sou cristão, agora eu sou aquilo, agora sincretismo maluco.
Porque esse misticismo, seja dos indígenas ou do mundo moderno, porque, meus irmãos, o que tem de gente mística em Brasília hoje em dia não é brincadeira. Eu estudei na Universidade de Brasília, colega. Eu vi numa das greves da Universidade de Brasília, eu vi gente andando na Universidade de Brasília, curvo assim, ó, andando assim, ó. Para cima e para baixo. Constelação familiar disso, constelação planetária daquilo, cristais do alto paraíso daquilo outro. E as pessoas vão incorporando, e muitos, ou pelo menos alguns deles, achando que é possível de alguma maneira você ter uma crença em Jesus em meio a todas essas outras coisas. E Paulo, como ele tem feito desde o início do livro de Efésios, ele quer se certificar de que a revelação do mistério bíblico não é um misticismo genérico, não é uma coisa na qual entra tudo, porque existe um único Deus que deve ser adorado: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não há outro. O que difere a revelação do mistério cristão dos outros supostos mistérios revelados é porque não existem vários deuses. Existe um Deus. Os deuses das religiões de mistério, meus irmãos, eram deuses vingativos, deuses depravados, deuses movidos por um senso de ira. E se você entende um pouco de mitologia grega, e veja, meus irmãos, eu acho que se nós queremos ser crentes maduros de verdade, você precisa ter uma fé cristã sólida, mas você precisa entender de história do pensamento ocidental. Você precisa estudar, crente. É sério esse assunto. Ah, mas eu não gostava de história na minha época. Problema seu, agora você gosta. Porque você precisa entender a filosofia do nosso pensamento moderno. Não é para que você perca a sua fé no meio disso, não. Cristo é o seu firme fundamento. E a partir de Cristo, agora você pode olhar para essas falsas ideias, essas falsas cosmovisões, e perceber que as pessoas têm óculos diferentes pelas quais elas enxergam a realidade. Todo mundo tem um óculos. Todo mundo tem uma cosmovisão. Não é porque você é cristão que você tem cosmovisão, e a pessoa que não é cristã, ela não tem cosmovisão. Ela tem. Ela tem um conjunto de crenças, valores, experiências de vida que moldaram a forma como ela enxerga o mundo. Então todo mundo usa óculos. A pergunta é: qual é a lente? Qual é a cor da lente que você usa? E se você crê no Evangelho de Cristo, a revelação de Cristo é o que purifica os seus olhos para que você ajude pessoas que estão usando óculos tortos, quebrados, fragmentados, coloridos com cores que não são as cores do Evangelho, para que eles entendam a verdade, para que eles compreendam as coisas. Meu irmão, minha irmã, você precisa estudar bem a sua cosmovisão cristã, e você precisa ser capaz de ter uma ideia bem razoável de como outras pessoas pensam. Porque se você não fizer isso, está arriscado a sua própria fé cristã se tornar uma fé mística e meio amorfa. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter comunhão com Deus vivo. E eu gostaria de dizer claramente que existe um ponto diferencial entre a revelação de mistério da Bíblia e os outros misticismos aí afora. Enquanto esses estão impregnados de impureza por deuses impessoais, maldosos, a fé cristã está impregnada de pureza de um Deus pessoal que ressuscitou dos mortos. Ouça de novo, presta atenção. Enquanto o misticismo do mundo é um misticismo de deuses impessoais, deuses maldosos, a fé cristã, ela é feita pelo único e verdadeiro Deus, que é puro, que é pessoal e que nos ama tremendamente. A ponto de Jesus, o Filho de Deus, único Deus verdadeiro, ter morrido pessoalmente por você. E não bastou ter morrido por nós como um grande ato de amor, a palavra de Deus nos afirma que o poder dele está no fato de ter ressuscitado ao terceiro dia. Os deuses das culturas,
Os deuses da história vão passando com seus modismos, com suas épocas, mas o Deus verdadeiro está exaltado em glória, sentado à destra do Pai, e voltará de lá para resgatar vivos e mortos. Ele está vivo. Ele não é uma ideia, ele não é um comportamento, ele não é uma filosofia, ele não é nem um arrepio na coluna. Ele é Deus. E o amor dele se expressa no fato, meus irmãos, no fato de que ele pega esses gentios, esses judeus, todos igualmente pecadores por natureza, e faz deles uma única igreja. Você consegue ver comigo a dimensão aí do versículo 6? Volta lá em Efésios 3. Efésios 3, olha o versículo 6. Olha o mistério revelado, a saber, o que está sendo revelado? Que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Isso que presta atenção, porque aqui é uma aula também de teologia bíblica, tá? Isso que no Antigo Testamento já estava começando a ser contado, mas ainda não estava totalmente claro para nós, isso agora está se tornando totalmente claro pela luz do Evangelho de Cristo. O que o Evangelho de Cristo, o que o advento de Jesus, sua vinda ao mundo, sua morte, sua ressurreição, o que ela fez? Ela ligou o interruptor de um quarto que estava escuro. Meus irmãos, todas essas promessas já estavam lá na antiga aliança, elas já estavam antecipadas por Deus. Mas é como um quarto escuro, que você está tocando nele, sabe quando você está de noite, você toca assim, tem móvel aqui tem uma mesinha de centro, mas você não tem exatamente todas as formas, toda a completude, toda a visão desse quarto. Então Cristo vem como a luz do mundo, e ele liga o interruptor. E o interruptor é melhor do que o que você e eu pensávamos, porque não é só que ele está salvando os gentios. O interruptor diz, em primeiro lugar, ele fala três coisas. Primeiro, que esses gentios são co-herdeiros. Co-herdeiros. A mesma herança que foi separada para os judeus que creem na vinda do Messias Jesus, que criam, é a mesma herança que é dada agora a esses gentios. A mesma herança. O filho adotivo de fora tem a mesma herança do filho adotivo de dentro. Lembra da parábola dos dois filhos? Filho pródigo, que às vezes a gente acha que é só a parábola do filho pródigo, né? A gente comete essa falha. Olha a parábola do filho pródigo. Meus irmãos, é uma parábola de dois filhos ali. Se quiser forçar um pouquinho mais, é uma parábola de três pessoas, do pai e dos dois filhos. Um sai de casa, o outro está dentro de casa. E o outro que está dentro de casa acha que ele tem mais direitos do que o que saiu de casa. E o pai fala: meu filho, você está em casa e você tem a alegria de ter acesso a mim, mas o que estava perdido foi encontrado, e por isso que eu botei o mesmo anel que você usa no seu dedo, a mesma alpercata que você tem no seu pé. Ele também é filho, e a festa é para ambos, porque ambos estavam no duro, né? Ambos estariam perdidos, e agora foram encontrados. Ambos são herdeiros, ambos recebem de graça algo que eles nunca fizeram para merecer, que o Pai conquistou por eles, como Paulo fala em Efésios 1, nas regiões celestiais, toda sorte de bênçãos que nós temos na nossa identidade em Cristo. Nós somos unidos a Cristo, nós tivemos os nossos pecados perdoados, nós tivemos a nossa culpa removida, a ira de Deus foi satisfeita. Quantas heranças! O que o futuro nos aguarda para nós que pertencemos à igreja do Senhor? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu posso tentar descrever aqui, mas não daria num sermão de uma noite só. Então eles são co-herdeiros. Paulo afirma em segundo lugar, não só co-herdeiros, mas eles são o quê? E aí, versículo 6, membros do mesmo, o que está escrito aí, meus irmãos? Corpo. São co-herdeiros, mas são de fato parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Cristo é o cabeça, e os membros do corpo dele, suas mãos, seus braços, suas pernas, alguns são judeus e vários outros também são gentios. Só para dizer que eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, numa das minhas pregações, numa igreja lá no interior do Mississippi, eu vi um judeu de roupagem judaica
sentado dentro de uma igreja protestante, numa igreja pequenininha. Eu achei aquilo muito legal. Falei, o que está acontecendo ali, né? Quando eu terminar o sermão, eu vou lá falar com ele. Dito e feito. Eu sou cara de pau mesmo. Terminei o sermão, fui lá atrás. Falei, usei o meu melhor inglês brasileiro. Falei assim, olha, eu não pude deixar de notar a sua roupa. Eu tentei não soar racista, meus irmãos. E ele prontamente, com muita alegria, falou, sim, eu sou judeu de berço. Eu nasci judeu, eu tenho família judaica. Falei, é mesmo? Como é que é isso aí? Ele falou, mas eu me converti em Cristo Jesus. Eu sou crente, eu creio no Evangelho. Então eu me visto assim porque minha família se veste assim. Mas eu creio no Evangelho de Cristo. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meus irmãos, o povo de Deus realmente é muito divertido. Porque eu fiquei julgando ele pela roupa, mas certamente ele ficou me julgando o sermão inteiro por tudo que eu sou, né? Um brasileiro no meio do interior do Mississippi, com sotaque abrasileirado na hora de falar inglês. E eu fiquei pensando naquele encontro, eu falei, o que a eternidade reserva para nós? Nós somos membros do mesmo corpo. Se eu fosse dessa igreja local junto com ele, a gente estaria aqui juntos, sei lá, cuidando do ministério das crianças, juntos. Um judeu, um brasileiro, parece piada, né? Entrou um judeu, um brasileiro e um alemão. Mas o reino de Deus tem essas saladas multiculturais lindas e maravilhosas. Nós estávamos ali, nós dois, no dia do Senhor, cultuando o Deus verdadeiro, que não está preso a nenhuma cultura, mas Ele mesmo é supracultural, atemporal e universal. Que Deus maravilhoso! Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e, por fim, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A promessa do Evangelho, que estava em Cristo, desde lá de trás, já era para o judeu eleito, e já era para o gentio eleito, sempre foi. Nós somos coparticipantes da mesma promessa, e tudo que Cristo já cumpriu com as suas promessas em nós até agora, Ele continuará cumprindo nas suas promessas, até o dia que Ele voltar, para ambos. As promessas são para os dois. Eu já estava terminando de, pelo menos, ler o texto, não preparar o sermão todo lá na viagem, e eu compartilhei isso com a missionária. Eu falei, olha, eu estou lendo um texto lá em Efésios 3, 1 a 6, e eu contei para ela o que eu pensava do texto com base no que ela me falou. E ela virou para mim e falou assim, nossa, pastor, é isso que esse pastor indígena precisa ouvir. Ele precisa ouvir isso. E ela falou, como é que eu não lembrava disso na Bíblia? Eu falei, pois é, minha irmã, está na Bíblia. A gente está precisando ler a Bíblia, meus irmãos. As promessas do Evangelho para essa igreja, conforme Cristo e não conforme nós, sempre foram o plano de Deus. Essa é a revelação do mistério. E eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para terminar o meu sermão com vocês. O que as religiões de mistério mais acabam fazendo é sectarizando seus seguidores. Todas essas religiões de mistério basicamente dizem que para você ser parte dessa religião, você precisa abraçar todos os ritos, você precisa cumprir à risca todos os dogmas, observar atentamente todos os itens das escrituras que eles julgam como sagradas, porque se você não seguir à risca essas coisas, você não pode fazer parte do grupo deles. E é por isso que eles se subdividem em vários pequenos grupos, porque eles vão brigando uns com os outros, brigando uns com os outros, brigando uns com os outros. Porque ninguém nunca consegue seguir à risca o que eles mesmos se propõem a fazer. Meus irmãos, qual é a diferença do Evangelho revelado para o sectarismo dessas religiões de mistério? É porque Deus não exigiu de mim e de você primeiro que nós cumpríssemos toda a sua lei, que nós fizéssemos tudo certo, que nós observássemos todos os mandamentos. Ninguém nunca seria crente se fosse assim. Pela graça sois salvos. Pela graça. O que molda a revelação do mistério de Cristo é a graça pela qual vale a pena ser preso por Jesus. Você viu o versículo 1 aí? Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo entendeu. A causa de Jesus é tão boa, vale tanto a pena,
que vale a pena até ser preso por amor dos gentios. Paulo entendia que isso aqui não era teoria, que não era só uma revelação teórica. Era vida, era poder, era amor. Ele amava essa igreja como Cristo amou essa igreja. Meus irmãos, eu termino dizendo que eu e vocês somos chamados a amar, por amor a Cristo, uma igreja de toda tribo, povo, língua e nação. Eu e vocês somos chamados, meus irmãos, presta atenção só, que às vezes eu tenho que ser meio visual para você entender. O que bate aí dentro de você aí, hein? O que pulsa todos os dias dentro desse seu coração aí? Que motivações, crenças? Eu posso dizer para você o que pulsa no coração do nosso Senhor nesse momento? A salvação dos perdidos. Deus ama, Deus salva. E sabe como é que Ele faz isso hoje em dia? Usando um povo que ama e participa da salvação de outros. Ser missionário é a nossa vocação. Nós somos a igreja missionária do Deus missionário. E eu tenho pedido e orado, meus irmãos, porque eu voltei dessa viagem tão empolgado. Eu tenho tanta coisa, eu nem consegui terminar ainda de contar para minha própria esposa todas as maneiras como Deus abençoou meu coração nessa viagem agora. Porque eles me chamam lá para abençoar os outros pregando, mas eu que volto de lá, tocado e movido pela obra de Cristo. E eu voltei no avião orando, cansado, meus irmãos, cansado do batidão, dormi orando. Senhor, derrama teu amor sobre o coração da igreja, para que nós amemos a tua missão, seja entre os indígenas, entre os quilombos, entre os surdos, entre os deficientes, entre os autistas, entre pessoas ali mesmo em Brasília, do outro lado da rua onde moramos, ou do outro lado do mundo, não importa, seja lá na Itália onde o nosso pastor Silvio Biso está, seja na Irlanda, na Nova Zelândia, na África Meridional, no Malawi, Uganda, Moçambique, na América Central, no Panamá, na Guatemala, Nicarágua, em Cuba, aqui na América do Sul, você conhece todos os países da América do Sul, Suriname, Colômbia, Bolívia, Argentina, no meio da selva, no meio da cidade, em todos esses lugares tem eleitos de Cristo Jesus, que ainda não estão nesse aprisco. E quem que Deus vai usar? Quem irá por nós? Quando Isaías olhou para um lado, olhou para o outro, a mensagem era clara, é contigo mesmo, colega. É com você que eu estou falando. Se você ouve a voz do Espírito hoje à noite, meu irmão, se essa revelação alcança seu coração, ore por isso. Ore mesmo. A demanda é alta, igreja. A seara está aí, os campos estão brancos, dentro e fora da nossa cidade. E a pergunta que você pode fazer é: Senhor, como que eu posso fazer parte desse projeto de pregar o Teu nome? De dar revelação do Teu nome aos gentios, para que eles também sejam comigo cordeiros dessas coisas, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. Como é que eu posso fazer parte disso, Senhor? Derrama teu amor no meu coração pelo perdido. Revela no meu coração essas verdades. E me dá amor pela tua obra. A gente vai ter agora, depois da oração, a gente vai ter um momento de recepção de novos membros aqui. E hoje à noite você vai ver essas coisas acontecendo. O amor de Deus sendo derramado. Para provar que a igreja é do Senhor e Ele continua fazendo toda essa obra. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, como é bom e agradável a comunhão daqueles que estão unidos a Cristo e unidos uns aos outros, Senhor. As religiões de mistério desse mundo têm promovido engano a partir de demônios que não são deuses, falsos deuses, anticristos, que arrogam para si o lugar do Messias, mas não têm poder para salvar. Mas nós cremos no Deus que salva, aleluia, Senhor. Cremos no Deus que se revela, aleluia. E cremos no Deus que intervém, aleluia. Que não ficou distante, mas enviou o seu Filho, tendo amado o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna, aleluia, Senhor.
Nessa noite nós queremos ter uma perspectiva, uma percepção, uma cosmovisão, um óculos moldado pela transparência do Evangelho. Que o Senhor conserte a nossa miopia espiritual, nosso astigmatismo espiritual, Senhor. Que o oculista espiritual, que é o próprio Espírito Santo de Deus, conserte nossa visão, para que enxerguemos o mundo, os perdidos, pela ótica do Criador, que tem muitos eleitos que ainda não estão nesse aprisco. Então o Senhor decretou tanto a salvação dos eleitos, quanto o meio pelo qual eles serão salvos, que é a pregação do santo Evangelho de Cristo Jesus. Usa esta igreja, Senhor, para que nós não deleguemos a outros, a terceiros, a função que é nossa, de sermos a tua agência missionária, indo na autoridade de Cristo pelo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.